Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Conversas com o Binder vai falar sobre atividade física. Luiz Vilar será nosso entrevistado. Luiz Vilar é atleta do bodyboarding, também corredor de provas de aventura. Vamos falar como é que ele está se virando na pandemia, principalmente porque ninguém imaginou, pelo menos a gente não imaginava, que fosse durar tanto a questão da pandemia do coronavírus. E o tempo está passando, as provas não acontecendo. E como é que ele está fazendo para se manter, justamente ele que fazia provas de longa duração. Também vamos conversar daí sobre a psicologia do esporte com a psicóloga esportiva a Flávia Justus. Ela faz um trabalho muito interessante com atletas profissionais e atletas amadores também, e vai contar como é que a psicologia esportiva pode ajudar as pessoas que estão tendo que fazer provas virtuais, eventos não presenciais e muitas vezes sem poder conseguir fazer treinamentos mais longos e principalmente também em grupo. Lembrando que você pode também acompanhar as Conversas com o Binder no Instagram, Conversas com o Binder, também no nosso Twitter, que é Comando na Mídia, e o nosso site é o www.comandonews.com.br. Também estamos no YouTube, Conversas com o Binder. Pois é, pessoal, e agora, cada vez mais, contra a pandemia que dura bastante tempo, o isolamento social aqui no Brasil, muitas pessoas que praticam atividades físicas, especialmente aquelas provas de longa duração, e aqui no Brasil nós temos vários adeptos desse tipo de prova, que também fazem parte do turismo esportivo. Essas pessoas estão tendo que se reinventar, mas não é tão simples assim, porque a gente sabe quanto que demanda você treinar sozinho e especialmente não poder se deslocar tanto, porque são provas longas, geralmente em morros, trilhas e praias, e há a orientação e até a proibição, em alguns casos, para não frequentar esses lugares. Então, Conversas com o Binder conversou com o Luiz Vilar. Ele é bodyboarding, ele é também corredor de provas de trail running, provas de aventura. Sempre consegue pódio dessas provas, é um atleta bem colocado, é um cara sempre que está muito ativo. E ele é lá de Santa Catarina. Nós vamos conversar com ele para ele contar um pouco como é que tem sido a realidade dele no esporte e também na profissão. Estou basicamente, fazendo a manutenção de exercícios em casa para o bodyboard. Nós estamos no período da pesca da tainha aqui, então não estou podendo surfar. E para os treinos de corrida também. Um exercício em casa para a potência das pernas, core. E uma vez ou duas por semana eu corro na rua com uso de máscara e isso limitou um pouco. Eu não consigo passar dos 5 quilômetros, sem começar a ter problema com a máscara, coisa assim. Então eu estou só limitando mesmo a manutenção. Estou buscando isso, me manter ativo para assim que for liberado um novo normal, algumas facilidades, eu poder voltar com uma força bem maior. Pois é, e o Luiz Vilar, ele atua como guarda-vidas lá em Santa Catarina. Então, também a rotina dele, que era estar preservando a vida das pessoas que vão às praias, que estão no mar, acaba mudando um pouco por conta da pandemia, com toda certeza. Não há mais tanto aquelas aglomerações como antigamente, e isso por um ponto é positivo para a pandemia, mas eu pergunto para ele como é que ele tem adaptado a vida profissional dele nesse momento da pandemia, e ele responde para a gente agora. O guarda-vidas, nós fomos dispensados logo depois da Páscoa aqui, foi o último momento de trabalho. Estamos esperando para setembro, outubro, retornar para a próxima temporada. E uma pergunta que eu te faço, Luiz Vilar, como é que o comércio local aí no litoral catarinense tem se virado por conta da pandemia? A gente sabe que muitos vivem do turismo e especialmente da venda de produtos ligados ao bodyboarding também, que é um esporte que você pratica. Como é que está sendo isso para as pessoas entenderem como é que o comércio local está se readequando nesse momento de pandemia? Quanto ao bodyboard, a venda de produtos também deu uma diminuída, mas daí a gente se mantém ocupado criando material para venda, disseminando informações, criando mídia. É o jeito de manter ativo e fazendo o máximo de vendas possíveis, mantendo os clientes sempre bem informados. Mas a gente sabe,
o que acontece com o atleta, com o corredor, com o maratonista, com o nadador, enfim, qualquer esporte de rendimento, que não ter uma prova marcada ali no calendário muda completamente, né, Luiz Vilar? É um problema muito grande, porque a prova-alvo faz com que a gente se esforce mais nos treinos, se dedique mais, tenha uma rotina mais adequada. E aí eu pergunto para você, como é que você está conseguindo manter treinamentos, ou enfim, pelo menos o pensamento de que uma hora as provas vão voltar, de uma outra maneira talvez, mas como é que você está se preparando psicologicamente, eu digo, e tentando manter, de certa forma, o condicionamento para voltar no momento adequado? Como é que faz essa mágica para acontecer? No começo, né, é bem difícil, porque a gente tinha uma expectativa de calendário, né, de várias provas. O bodyboard cancelaram todos os eventos desse ano, assim, a princípio. Não temos ideia de quando vai voltar a ser liberado os eventos de praia. E os de corrida, a mesma coisa, né, provas de longa distância, é difícil, que a gente não pode, eu não consigo treinar de máscara, né, pessoalmente, muito difícil para mim. Então eu já cortei todo o meu calendário de 2020, até provas até em setembro que não estão canceladas ou adiadas ainda, eu já decidi que esse ano eu não vou fazer. Mas não que não esteja me exercitando, né? A cabeça já está em 2021, eu acho que é isso, a gente sempre tem que ter um objetivo e ir se organizando de acordo com a situação mudando. Vai mudando, agora já pode ir para a rua, beleza, vamos então começar a fazer os treinos. Não consigo fazer treino longo, vou me adaptar, vou fazer treinos curtos e vamos deixando. Infelizmente, não vou para Garopaba esse ano, não teve volta à ilha, não teve um monte de prova que a gente estava esperando perdidos e vamos ter que ficar assim, nessa incerteza, né, não sabe, na verdade nem é 2021, não dá para saber. Enquanto não inventarem uma vacina, ou então enquanto o governo não liberar, é muito difícil, porque eu não vejo como fazer uma prova e não ter segurança total, né? Tipo, uma prova de 100 km, como é que eu vou correr 100 km de máscara? Não tem como. Pois é, pessoal, é uma situação complicada, mas nós torcemos para que tudo volte de uma certa forma para esse novo normal e que as provas possam voltar a acontecer e que as pessoas continuem praticando atividades físicas e encontrando alternativas seguras para que a pandemia não avance ainda mais. Bom, a situação do Luiz Vilar não é única, né? Muitos atletas passam por isso e nessa situação toda eu vou falar agora com a Flávia Justus, ela é psicóloga esportiva, para saber de que forma que é possível trabalhar a mente para que ainda os atletas, os corredores, enfim, as pessoas que gostam da atividade física possam continuar motivados. Oi, Ângelo. Realmente, a parte mais difícil no entendimento dos atletas é o não saber quando vai voltar, ou não saber quando eu vou ter uma competição. Então, todo atleta, ele tem uma referência, ele tem um planejamento de treino, uma periodização de trabalho voltada a uma competição específica, a um calendário esportivo. E quando se perde isso, fica um pouco sem referência, né? Então, no começo, alguns atletas estavam entusiasmados, se adaptando em casa, fazendo algumas atividades. E com o tempo isso foi se perdendo, né? Começou a gerar sentimentos nos atletas de irritabilidade, perdendo a motivação, e aí entrou muito uma mudança do meu trabalho, que em vez de trabalhar para o rendimento, para o desempenho, é trabalhar a motivação, para que ele consiga se manter com objetivos, né? E esses objetivos muito mais curtos. Eu diria assim que objetivos a cada dia, né? Um dia de cada vez. Uma coisa muito interessante, Flávia, queria até ver contigo, que acontece muito, que esses atletas que fazem provas mais longas e, por exemplo, os jogadores de futebol também que passam muito tempo longe de casa ou em treinamentos, em viagens, sempre reclamavam da falta de tempo. E agora, com a pandemia, esses mesmos atletas vivem em situação bem oposta, né? Que sobra tempo. E como trabalhar isso para uma pessoa que tinha uma rotina
bastante intensa de treinos, viagens. Como fazer agora para aproveitar esse tempo e conseguir ainda se manter fisicamente com a mente bem em dia, digamos assim? Pois bem, agora que nós temos tempo, os atletas eles podem aproveitar para melhorar a sua motivação com autoconhecimento. E isso é feito de duas maneiras bem interessantes, que seria treinos mentais e a visualização. Então, um atleta, ele pode criar uma rotina, tá? Que isso vai ajudar na concentração dele. Não fazer o treino, qualquer atividade de qualquer jeito, mas sim ele se preparar para aquilo, né? Um ambiente, com horário para começar, com horário para terminar. E dentro da parte mental, ele pode fazer essa visualização, buscar uma prova, uma competição, um jogo, aonde ele foi muito bem, aonde ele atingiu um bom desempenho, um bom rendimento, e ele voltar no tempo e relembrar tudo como foi, desde o início, como que ele estava antes de iniciar essa prova, durante a prova, quais foram os momentos que ele realmente atingiu essa alta performance, qual foi o momento que ele sentiu dificuldade. Então ele vai fazer uma autoanálise de boas provas, de provas que não foram tão boas, né? E isso a gente chama de uma visualização e uma busca de conhecimento para que ele possa aprender e aprimorar isso. O treinamento mental, ele é um treino mesmo, só que de uma forma de visualização. Então ele vai achar um lugar bem tranquilo, silencioso, aonde ele vai, num primeiro momento, fazer um relaxamento e iniciar o treino dele. Ele vai fechar os olhos e vai imaginar que ele está indo para o treino, então ele vai preparar seu material, colocar seu tênis, a sua roupa de treinamento, imaginar indo para esse treino e fazer tudo aquilo que ele faria em tempo real. Legal, Flávia. A gente está vendo também um outro fenômeno, digamos assim, que está acontecendo por conta da pandemia, que as pessoas estão se interessando muito por provas, corridas e eventos virtuais. Muitas pessoas estão engajadas nisso, outras já nem tanto. Eu queria saber de você como trabalhar a cabeça da pessoa que estava acostumada a ter aquele convívio social, eventos de Expo, né, antes do evento, também a entrega de medalhas, pódio, a confraternização, e agora não tem esse momento. Como se manter motivado, e você acredita mesmo que as pessoas estão, digamos, realmente engajadas em provas e desafios virtuais? Eu acredito que o verdadeiro atleta é aquele que é resiliente, é aquele atleta que consegue superar as adversidades e as novidades, digamos assim. Então, todo atleta, em qualquer prova, competição que seja, nunca vai sair realmente da forma que ele imaginou que fosse acontecer. Então, esse atleta ele tem que estar preparado para mudanças, para novos desafios, para novas conquistas, para uma readaptação, para uma melhora, né? E no esporte isso vem acontecendo constantemente, né? Mudanças táticas, mudanças técnicas, readaptações, e eu acredito que agora nós vamos nos deparar com isso também. Então, aqueles atletas que gostam verdadeiramente da sua modalidade, eles vão conseguir se engajar sim nesse mundo virtual, né? Vão sentir realmente a falta desse contato, mas também tem que saber que isso é por um momento, mas é uma nova experiência dentro da modalidade deles. Então, um atleta que tem essa disposição do enfrentamento de desafio, ele vai encarar bem isso. Agora, outros atletas que não são tão resilientes, que são um pouco resistentes a mudanças, eles vão colocar até como um fator
de desmotivação, né? Legal, quem quiser conhecer melhor o trabalho da Flávia Justo sobre psicologia